Seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão, da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde aqui do CRA-RJ. Hoje vamos falar sobre os caminhos para o administrador ingressar na área de saúde. Afinal, a gente fala aqui sempre sobre essa questão da administração em saúde, a importância dessa questão, e muita gente pergunta, mas como eu vou ser um gestor de saúde? E é isso que o Jamil Moisés Filho, o administrador Jamil Moisés Filho, membro da comissão, e o mestre em administração de empresas, doutor em engenharia de produção, médico anestesiologista e membro dessa comissão, Leonardo Carap, vão falar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos a esse programa que é de vocês, esse Dose de Gestão, nesse mês tão importante aos profissionais de administração. Então, venho aqui, primeiramente, parabenizar vocês. Para a gente começar esse bate-papo, eu convido o Jamil para fazer uma apresentação em nome da comissão sobre a importância do tema e, é claro, a importância do nosso caráter. Jamil. Obrigado, Érica. Obrigado a todos que estão assistindo. Eu faço parte da Comissão Especial de Administração de Serviços em Saúde e, juntamente com o professor doutor Leonardo Carap, e do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço pelo apoio, por essa oportunidade. E esse assunto surgiu de uma ideia, de uma reunião que eu fui há uns 14 anos atrás, com um grande escritório de advocacia, e que eles estavam muito interessados em entender como funciona, qual é a lógica dentro das organizações de saúde no sentido de fazer investimentos. A gente está vendo que o mundo inteiro está de olho no Brasil, né? Principalmente depois da lei que autoriza capital estrangeiro comprar controle acionário de organizações de saúde, principalmente hospitais, clínicas, etc. Então, está o mundo todo de olho. E numa conversa interna, dentro da nossa comissão, eu comentei sobre o que aconteceu comigo, porque eu montei, na época, uma ideia de curso para explicar para esses investidores, escritórios de advocacia, bancos de investimentos, fundos de pensão, né, e outros profissionais, que a gente poderia suscitar aos administradores que olhem com carinho o setor saúde. Por quê? Porque é uma área que, se tem investidor, é porque eles enxergam que, com boas práticas de gestão, eles podem melhorar o valor dessas organizações de saúde. Então, nenhum investidor ele põe dinheiro se ele não acreditar que aquela organização vai melhorar. Então, essa oportunidade, eu gostaria de fazer, essa abertura eu estou fazendo, para despertar nos administradores essa possibilidade, esse nicho de mercado tão importante, na minha opinião, para que eles possam crescer, se desenvolver, ganhar posição. Então, é essa a ideia, viu, Érica? É com você. Muito obrigada, Jamil. E, bom, convido o Carap para se apresentar, falar um pouquinho sobre a importância dessa discussão antes da gente entrar nas perguntas efetivamente. Carap. Olá a todos. Muito boa essa apresentação do Jamil, que mostra, inclusive, a capacidade de previsão que ele tem, né? Quer dizer, há 15 anos atrás, às vezes, Jamil, a gente faz uns negócios desses e acaba sendo punido, né? Porque a gente acaba fazendo antes da hora, na verdade, antes que os outros estejam preparados para tal. Mas o Jamil muito capaz de visualizar isso tudo, até pela grande experiência e pela circulação que ele tem no mercado e nas empresas, e aquela questão educacional toda que ele é muito afeito. Ele começou a ver um movimento que hoje está muito consolidado, né? Então, mais ou menos sobre isso nós vamos falar, porque temos desafios muito fortes, com as modificações todas que estão acontecendo e muito rapidamente, e a gente ainda teve uma situação que a gente pode chamar de quase guerra, que foi a situação da pandemia,
onde você começa a ter soluções muito rápidas e adequações e sem muita possibilidade de testagem, e aí a gente vai tendo uma pressão muito grande que me remete às questões que nós vamos discutir hoje. Excelente. Bom, então vamos começar falando um pouquinho, fazendo um panorama, né, de como o cenário se contextualiza o setor de saúde, suas organizações, do ponto de vista econômico e social, já que o Carapia acabou de falar de pandemia, em que a gente mexeu muito nisso, viu muito disso, e qual o perfil das competências é requerido, qual o perfil de competências é requerido para os seus administradores, para os gestores da área de saúde, né? Como avaliar o impacto dessas condições na gestão das organizações de saúde, como é o papel de cada um deles, Carapia? A gente tem uma evolução ao longo de 200 anos de um anfiteatro de cirurgia, onde quase precisava de 5 para segurar enquanto o cirurgião operava sem anestesia, para um modelo de robô que você consegue operar à distância. Então, 200 anos, do ponto de vista de evolução histórica e antropológica, sociológica, é um período razoavelmente pequeno. E a gente teve, então, inovações muito fortes. Então, inovações tecnológicas que têm exponencialmente sendo incorporadas ao sistema de saúde, e isso cria um cenário de muito desafio. Então, se a gente pegar um pouquinho mais perto, a gente vem de hospitais filantrópicos, onde a pessoa ficava internada de uma semana a um mês, onde a família levava canjinha para a pessoa comer e coisas desse tipo, para uma organização altamente complexa e muito tecnologicamente avançada, na qual a pessoa entra, faz um procedimento muito caro. Então, nós estamos falando que um hospital que era baratíssimo, porque era basicamente cama e parede, né, e a mão de obra, onde hoje você tem uma tecnologia embarcada que aumenta esse custo muitíssimo e um desafio de transformar esse custo fixo em custo variável. Ou seja, eu preciso ter eficiência produtiva para que esse custo fixo todo que está embarcado em tecnologia seja uma coisa que seja rentável, que se pague, que gere lucro e que gere satisfação para todo mundo. Entretanto, quando a gente fala em todo mundo, a gente tem que pensar que nós temos atores muito diversos nesse universo, que são os pacientes, efetivamente os que têm o maior comprometimento de suas condições nesse cenário, os profissionais de saúde de uma organização muito complexa, que traz várias culturas de várias formações diferentes, muitas profissões diferentes atuando junto, os financiadores todos que têm interesses, porque colocaram os seus recursos ali, e o governo, que são os reguladores que têm que fazer esse negócio ficar razoavelmente bom para todo mundo, para que todos queiram continuar nesse jogo. Então, esse cenário é um cenário muito complexo, de difícil equiparação com outras unidades e outras organizações na economia. Então, assim, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, nós temos uma situação que gera, por toda essa complexidade, todos esses desafios, gera oportunidades enormes também. Então, se a gente for olhar, é um sistema onde você tem profissionais, de uma maneira geral, bem remunerados, com modelos de organização que ficam passando para lá e para cá, mudando e sempre se alterando, e me remete a dois autores, né, que a gente precisa trabalhar, referenciar, estudar, que são o Peter Senge de um lado e o Schumpeter do outro, e onde eles têm esses conceitos da tensão criativa do Peter Senge e da destruição criativa do Schumpeter, quer dizer, um administrador, outro economista, e assim, e todas elas, na verdade, você vê que seja tensão, seja destruição, na verdade, nós estamos falando de criação. Então, o quanto que essa instabilidade gera oportunidades de criação, que é o que a gente tem vivido hoje muitíssimo, eu acho. Você falou sobre a questão do mundo de oportunidades. Você acredita que nesse pós-pandemia, quando foi tão verificada a importância da gestão profissional dentro das organizações de saúde,
né? As organizações de saúde perceberam a importância do gestor, da boa gestão, né, para momentos de crise ou momentos em que a maré está mais mansa. Você acha que isso se transforma em oportunidade para os administradores profissionais, para quem ainda está no banco das faculdades? Como é que você vê isso, Carapio? Assim, eu lembro sempre a expressão que tempos difíceis criam homens fortes. Né? Então, isso, quando a gente começa a olhar, eu estou há 15 anos na comissão, com muito orgulho e com muita honra, essa comissão especial de administração de serviços de saúde, ela é eu acho ela uma pérola dentro dessa ostra que somos nós todos do sistema de administração de uma maneira geral. E essa comissão, desde 2007, a gente vem trabalhando. E por que eu tive, falar só um pouquinho sobre isso, eu tive fui convidado, claro, muito honradamente me senti prestigiado e fui desde o começo com uma única intenção de misturar os paradigmas. A gente vive num sistema que, por algum motivo, que não, quer dizer, que é claro, mas ele não dá para estender aqui, as pessoas acabam se aglomerando nas suas pequenas organizações, mesmo que estejam dentro de um cluster. Então, essas pequenas organizações criam fragmentos, e criam um modelo fragmentado. E eles começam a desenvolver soluções e paradigmas que resolvem os problemas e geram uma cultura própria naquele setor. Então, um grande desafio que eu me propus e que eu tenho brigado sempre, não sei se eu tenho tido sucesso, mas sempre que eu posso eu falo, é a gente começar a quebrar essas paredes entre os departamentos, né? Conforme o Deming falava, você quebrar as barreiras interdepartamentais. Isso, na prática nossa aqui, é trazer os paradigmas da engenharia, por exemplo, para a gestão de saúde, da administração para a engenharia, da engenharia para dentro do modelo jurídico e tal. E assim nós vamos arrumando uma forma de uma organização tão complexa como são as organizações de saúde, a gente conseguir ter soluções melhores e uma tendência a criar uma cultura da organização de saúde. As nossas organizações de saúde, elas vêm sempre a reboque ou das indústrias, ou das outras organizações de serviço, a gente vem trazendo. Só que com essa velocidade que a gente teve especificamente nos últimos 2, 3 anos, essa velocidade de transformação começou a gerar soluções próprias, e a gente imagina que isso seja uma coisa muito positiva. Ou seja, eu consegui misturar profissões diversas dentro da mesma organização, paradigmas diversos dentro da mesma organização, e agora começam a surgir soluções. Essas soluções estão muito calcadas também, Érica, e o Jamil sabe bem disso, estão muito calcadas na questão do desenvolvimento tecnológico. A gente, há uns tempos atrás, alguns anos, nem tantos assim, a gente falava assim, não, como seria bom se eu pudesse integrar todas as informações que estão fragmentadas hoje. Como seria bom se a logística pudesse ter essas condições todas e tal. Hoje, nós temos essas capacidades e essas condições. Então, a tecnologia foi capaz de derrubar todas essas paredes interdepartamentais e nós estamos precisando agora arrumar um jeito de integrar efetivamente, porque a gente tem uma série de sistemas que são chamados de sistemas integrados, mas que na prática a gente vai ver, continuam com seus pequenos núcleos funcionando separadamente e tal. Então, esse desafio de você ter uma organização cujo foco central é o paciente, e aí essa questão da centralização, e a gente aprendeu isso de novo com o marketing e com a web, a questão da experiência do cliente, a gente traz para a experiência do paciente. Então, essa centralidade do paciente começa a nos capacitar no uso das informações e dos dados, que a gente tem uma centralidade do paciente, tudo que ocorre em função desse paciente, e a gente começa a desenvolver todas as demais ações de dentro da organização a partir disso. Esse cenário, na minha concepção, ele é muito bom para generalistas, ok? O generalista, então, eu estou chamando o administrador de um generalista,
Porque eu tenho, por exemplo, um engenheiro que está lá trabalhando em cima de dados, ou um engenheiro mesmo até um engenheiro de produção, que ele é muito mais generalista também, mas você tem engenheiros que estão muito específicos, você tem médicos que estão muito específicos, você tem enfermeiros que estão muito específicos hoje. Então, as questões da ultra especialização chegou no topo, já está perdendo muito dessa coisa que foi antigamente. Hoje a gente começa a valorizar profissionais que têm uma capacidade ele pode se concentrar e ter um foco na atuação, mas ele tem uma capacidade de visão ampliada, ele precisa ser um generalista na formação e no tudo que ele conseguiu agregar de informação para ele. Esse profissional, eu acho que é o administrador de empresas. Ele tem essa possibilidade. A gente tem algumas dificuldades sobre o objeto de trabalho. Então, existe uma discussão, e o Jamil pode me ajudar bastante nisso, assim, existe uma discussão se é mais fácil eu pegar um piloto de avião e treinar ele em administração, ou pegar um administrador e treinar ele para entender todos os problemas dos pilotos e administrar uma companhia aérea. Porque uma companhia aérea, na verdade, é mais do que pilotar um avião. Então, ele tem uma amplitude de área de atuação que o piloto precisa adquirir. E o administrador, que vem com essa generalidade toda, ele precisa entender os problemas do piloto, da nave, da tripulação, das questões da aérea e tal. Então, esse sempre é uma possibilidade da gente avaliar. Eu tenho a impressão que o administrador ele é muito subutilizado no sistema de saúde, tanto qualitativamente como quantitativamente. Então, já é um outro problema, porque não adianta eu ter um monte de administradores que eles acabam trabalhando numa forma muito eu vou dizer subserviente, mas não é exatamente a palavra. Mas eles trabalham numa forma de pouca capacidade de decisão, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter esse profissional da administração, o administrador, bem formado, bem graduado, bem pós-graduado, trabalhando em sistemas de saúde. E por isso a gente, inclusive na comissão, a gente tem sempre um sonho que a gente vem acalentando nesses 15 anos, de criar uma certificação em administração de sistemas de saúde e serviços de saúde, por sua característica própria, separada, diferenciada e tal, onde você pega esse administrador, coloca ele em modelos que podem ser até de educação em serviço, para que ele passe a fazer parte daquilo ali como tecido social daquela organização. E, a partir dali, ele tem os paradigmas que ele trouxe, ele tem a cultura que ele trouxe, que se associam a todos os outros paradigmas e culturas que o profissional de saúde já traz da sua formação. Eu tive uma oportunidade de trabalhar como gestor num hospital, que é um hospital de ensino, um hospital universitário, onde eu abri aquele hospital que, além de tudo, tinha alunos e professores, ou seja, ele fica ainda mais complexo. Eu tive a oportunidade de abrir aquilo para as graduações de outras áreas da universidade. E tivemos experiências muito interessantes, inclusive na Faculdade de Administração de Empresas, com um grupo de alunas que fez um trabalho sobre logística de materiais e medicamentos, que é uma pedra no sapato, é um desafio para as pessoas, e elas começaram a entender esse problema, vivendo, isso que eu digo, se tornando parte do tecido social daquela organização, e fizeram um trabalho de graduação excelente. Outras formas de pós-graduação também são capazes de inserir esses profissionais dentro das organizações complexas. Tivemos experiências interessantes com o pessoal de arquitetura também, de engenharia. Então, é uma unidade capaz de gerar muito conhecimento e de gerar muito valor para a sociedade também. Excelente, excelente. Agora vamos ouvir o Jamil. Jamil, já se prepara, porque Carap hoje veio para dar aula para a gente sobre esse mercado. Então, se prepara aí que eu tenho uma boa para você também. Bem sociológica, né?
qual você acredita que tem sido o comportamento e a taxa de sucesso das faculdades, dos cursos de graduação e pós-graduação na formação do administrador para as organizações e sistemas de saúde? Essa também é para pegar pelo pé, hein? Pois é. Eu, antes de responder, eu aproveito que a gente tem no nosso planejamento palestras sobre gestão de organizações de saúde, que eu já me aproveito aqui a oportunidade para me disponibilizar para todas as faculdades de administração a proferir palestras temáticas dentro da área de gestão de organizações de saúde. Então, vou aproveitar aqui essa oportunidade. Uma das principais preocupações que eu tive quando eu comecei, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou dentista, eu não sou psicólogo, eu sou administrador. Qual foi a minha principal preocupação, né? Logo no início, quando eu passei a conviver com organizações de saúde, foi entender o significado da relação médico-paciente. Eu estou falando na relação médico-paciente, não quer dizer o médico propriamente dito, os profissionais que atuam na assistência. Isso para promover o desfecho final para cada cliente, para cada paciente, que o professor Leonardo acabou de falar muito bem sobre isso. Então, quais são os principais atores e o que a gente precisa fazer para facilitar, né, essa relação médico-paciente? Então, é importante que o administrador entenda que este é o momento para ele entrar. Porque, pegando no que foi falado agora, quem é que vai ficar à frente das organizações de saúde? Serão os mais competentes. Se for profissional especialista ou se for generalista. É o que tiver mais condições. Por quê? Porque a tecnologia está fazendo um filtro natural, esse filtro está ficando cada vez mais rigoroso. Por quê? Porque hoje, com o advento, a pandemia, muito embora trouxe muitas tristezas e dissabores, perdemos pessoas, seres humanos, mas ela nos acelerou em termos da transformação digital. Então, hoje, tem organizações que já não fazem mais questão, desde que a pessoa seja competente, se ela vai presencialmente ou se ela vai ficar remotamente. Então, hoje, você pode pegar um profissional que mora na Alemanha, que mora nos Estados Unidos, e ele pode colaborar para aquela organização, mesmo tendo que vir uma vez ao ano, no máximo, ou quando for preciso, ou vem só para conhecer, para ser apresentado. Então, a transformação digital fez com que a gente ficasse mais focados na competência. Então, poderá ser um profissional especializado ou poderá ser um profissional generalista. O intuito hoje é mostrar para o administrador que ainda tem um campo muito grande para ele crescer, e por isso a importância dele entender esses aspectos tão importantes dentro da área de saúde, que é a relação médico-paciente, que eu falei. Temos que valorizar essa relação para termos o melhor desfecho, as portas de entrada de cada organização de saúde, quais são os processos que envolvem, se ele está entrando numa urgência-emergência, se ele está entrando para fazer uma consulta, se ele está entrando para fazer uma cirurgia, se ele, depois da cirurgia, vai ficar um período em observação numa UTI, quais são as portas, como é que elas se integram e como a gente pode fazer uma melhor gestão disso aí, preservando os protocolos clínicos e assistenciais que são decorrentes do favorecimento e da valorização da relação médico-paciente para o desfecho final. Os protocolos, eles não são criados ao léu. Os protocolos são criados a partir de evidências que foram percebidas ao longo do tempo, né?
quando foram criados os hospitais sentinela, o que significava aquela criação da rede de hospitais sentinela? Começar a notar os eventos adversos. E a partir daí, se eu não me engano, foi a partir de 79, o professor Leonardo acho que pode talvez verificar a época, foi a partir daí que criaram-se os protocolos. Os protocolos, eles devem ser cada vez mais observados no sentido de melhorá-los. E a partir daí, o que a gente pode fazer em termos de gestão para melhorar os resultados? Os resultados hoje eles são comparáveis. Hoje existem indicadores que o mundo inteiro observa. E a partir daí tem investimento. Então, o investimento estrangeiro, na minha opinião, ele é bem-vindo, desde que se respeite as leis daqui, desde que se respeite a nossa cultura, né? Desde que se respeite a todos dentro de uma organização de saúde, o investimento estrangeiro ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Que venham mais, né? Porque ele ajuda a crescer as organizações. Mas, para isso, precisa ter uma regulação adequada, no sentido de se evitar abuso que acaba o consumidor, o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira pagando o pato no final. Então, esse é o meu entendimento. Bom, então, voltando agora para o Carap, eu te pergunto, qual mecanismo você acredita que tem caracterizado o acesso dos administradores aos quadros de gestão de saúde atualmente? É o correto? Não é? É o adequado? Não é? A quantidade de administradores da saúde é adequada? Você já falou que quantitativamente não, mas também não pode ter demais. Como é que você avalia esse momento, Carap? Eu acho que, assim, exatamente a dificuldade é que a gente não tem modelo de acesso. As organizações de saúde muito autocentradas, apesar de todos os fragmentos corporativos e subcorporativos se degladiando dentro das organizações, e não adianta dizer que isso não acontece, porque acontece, a gente tem uma dificuldade de entrada desses profissionais de administração. E é engraçado, você tem engenharia clínica, por exemplo, que de uma forma ou de outra traz engenheiro eletrônico, engenheiro de administração, engenheiro mecânico, traz todas essas competências para dentro. Você tem os profissionais de saúde todos, que têm as competências trazidas para dentro, mas o administrador não está claro. Por não estar claro, também não tem forma de acesso. Os conselhos têm brigado muito apropriadamente, porque até um tempo atrás, e aí não vamos falar de SUS, porque o SUS é o grande, vamos chamar de contratador, né? Como a gente vê no Império, a gente é o grande contratante, o grande financiador de serviços e de trabalhos e de objetos e de materiais e tal, é o SUS, porque tem um orçamento fabuloso, quase do mesmo tamanho que o setor privado, que atende muito menos clientes, quer dizer, eu tenho mais ou menos 50 milhões de clientes de planos de saúde, de operadoras privadas, e 200 milhões, na verdade, ou 215 milhões, porque nós todos somos clientes do SUS, né? E o orçamento é mais ou menos igual. Mas vamos trabalhar, então, isso, que você tem como grande comprador de serviços e de tudo, você tem o SUS. E o acesso aos hospitais do SUS, os hospitais próprios do SUS, vamos chamar, sejam municipais, estaduais, federais, seja o que seja, os hospitais públicos, o acesso do administrador não é claro. Quando eles abrem alguma forma, abriam, né? Porque agora os conselhos têm atuado muito nisso. Quando eles abriam um concurso e chamavam, sei lá, auxiliar de administração, ou qualquer coisa que o valha, criavam um termo qualquer, e isso podia ser qualquer um. Então, para cargos não assistenciais de atividade fim, podia ser qualquer um. Engraçado que, se for uma coisa que é regulado pela engenharia, tem que fazer.
Se for regulado pela arquitetura, tem que fazer. Se for regulado por qualquer profissão de saúde, por estar com interface com o paciente, é claro, tem que fazer. Mas regulado pelo Conselho de Administração, não tinha que fazer. Então, esse já é um grande desafio. Por que o administrador tem dificuldade de entrar nessas organizações? Por conta disso, vem aquela questão da certificação para casar com essa briga de que para você contratar para cargos administrativos em organizações de saúde, o cara tem que ser administrador. Mas, além do graduado de administração, nós temos uma outra diferença, que nós temos muito pouco técnicos em administração. E é um outro desafio, porque você tem quase todas as profissões de saúde têm o seu auxiliar técnico. O administrador não tem. Então, não adianta eu pegar um hospital com 200 leitos, por exemplo, e ter um administrador ali dentro, porque ele tem uma dificuldade de montar a equipe. Ele praticamente passa o tempo inteiro tentando servir a todos, quando, na verdade, servir é uma parte do papel dele. E a outra parte toda está ligada a pensar a organização e melhorar a eficiência. Quando o Jamil estava falando, eu estava pensando na questão da gestão de processos. A gestão de processos e gestão por processos nos dá uma capacidade de aumentar a eficiência da nossa organização, e aí eu vou remetendo de volta àquela questão do custo fixo desses hospitais altamente tecnológicos e com muito capital embarcado e colocado lá, quando assim a gente tem dificuldades ainda muito grandes em entender esse processo assistencial, desde a entrada do paciente até o desfecho clínico e tudo o que ocorre com ele. Então, assim, eu acho que o administrador está entrando mal, sem uma regra própria, entrando pouco e, efetivamente, poucos com formação prévia, porque quando você diz que um profissional de saúde ele entra numa organização de saúde, ele fez uma formação que leva ele para aquela atividade fim, mesmo que ele ainda tenha que aprender e continuar e tal. O administrador, eu acho que generalista demais, então ele precisava ter algumas formações, como existe, por exemplo, do administrador que está no setor financeiro. Ele faz algumas certificações no sistema financeiro, ele faz formação, certificação, e ali ele se habilita. Talvez, se a gente tivesse uma habilitação para serviços de saúde e suas complexidades, melhoraria um pouco. Jamil, hoje essa missão tá demais, hein? Tá demais. E aí? Você concorda com isso que o Caraco falou, essa questão das dificuldades? Você acha que tem outras dificuldades? Como é que você está vendo esse panorama? Concordo com o que o professor Leonardo falou, e lembrar o seguinte: nós somos um mercado que o mundo capitalista está de olho. Nós somos um mercado que tem 210 ou pouco mais de habitantes, cidadãos, né? E hoje, mais ou menos, 48 milhões de pessoas que têm plano de saúde, ou que pagam, ou que as empresas nas quais eles trabalham pagam para eles. Então, existe um mercado enorme aqui no Brasil. Só que esse mercado ele não vai ser explorado da mesma forma como tem sido feito até então. Pela transformação digital, com certeza, serão buscados alternativas, principalmente que nós passamos um período desde antes da pandemia, já estavam passando por uma dificuldade econômica no país, com uma taxa elevada de desemprego, que foi acentuada com a pandemia. Então, muitos perderam planos e muitos, agora, que está tendo uma nova oportunidade de empregabilidade, pequena, mas com um ticket médio reduzindo. Então, as pessoas estão ganhando menos, mesmo sendo empregadas novamente. E, proporcionalmente a essa renda média, os valores cobrados pelas operadoras de saúde estão muito acima. Então, quando acontece esse fenômeno, existe
uma contrapartida que é uma substituição. E eu acho que a tecnologia vai ajudar as organizações a oferecerem alternativas substitutivas a essa com valor elevado. Então, o que o administrador ele tem que pensar que ele tem que estar se preparando em termos específicos de entender a organização de saúde é um lado, é uma vertente. Uma outra vertente é se preparar para um mecanismo de gestão. Esses mecanismos de gestão, eles vão se deteriorando ao longo do tempo, por isso que precisa uma reciclagem constante. A gente precisa estar estudando constantemente, porque a solução que foi dada 5 anos atrás, bem provável de não ser adequada agora. Então, ele tem que estar atento, entre abrir a janela e olhar, sentir o faro do mercado, sentir, entender essa demanda, fazer uma gestão adequada de demanda, o perfil das pessoas, a renda média, a taxa de escolaridade, isso tem que se entender, as organizações têm que pensar isso, e o administrador, quando entrar, e a nossa intenção da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde é de proporcionar, subsidiar condições para que o administrador tome a decisão de fazer carreira, mas ele tem que estar preparado, porque o resto está se preparando. Então, repetindo o que eu falei na fala anterior, quem vai ocupar os cargos importantes serão as pessoas melhor preparadas, quer seja ela especialista, quer seja ela generalista. Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões. E a capacitação ela é muito importante. Nós temos a Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração, que está pronta para fazer esse trabalho, né? E a comissão toda subsidia no sentido de valorizar a profissão. E isso que a gente quer. A gente quer o administrador cada vez mais valorizado. Anteriormente, as remunerações que os profissionais gestores de saúde tinham parecia, entre aspas, uma piada perante os outros segmentos. Ganhava-se muito pouco, muito pouco. O gestor é como se fizesse um voto de devoção no sentido de abrir mão. E muitos que poderiam ter feito especialidade, se desenvolvido em suas especialidades e financeiramente tendo muito maior retorno, eram quase que devotados e abnegados na área de saúde. Com o investimento estrangeiro, passou-se a contratar pessoas do mercado. E para contratar pessoas do mercado, elevou-se naturalmente as remunerações. As remunerações foram elevadas, foram aumentadas. E hoje você tem pessoas ganhando quase que, gestores ganhando quase que compatível com o que as grandes organizações dos outros segmentos remuneram a seus diretores, diretoras, etc. Então, este é o momento para o administrador. Não pode passar o tempo. Por quê? Porque esse mercado vai se preencher. E com a tecnologia, voltando aí à transformação digital, você precisa cada vez mais de menos pessoas. Então, nós, em termos qualitativos e em termos quantitativos, o funil está apertando. Então, este é o momento de entrar. Eu acho que, assim, antes da gente entrar no ar, a gente tem umas conversinhas aqui de bastidores. Então, como o Jamil fechou esse papo falando sobre tecnologia, eu já sei que o professor Carappi tem uma novidade para contar para a gente, para explicar o que está acontecendo no mundo nesse cenário. Carappi, com você. Não, um pouquinho antes, eu queria, o Jamil esgotou bem o tema, mas ele falou uma frase muito provocativa, que a cada 5 anos a gente tem que ver o modelo, porque o modelo não se adequa mais e tal. Isso me remeteu ao modelo de formação.
As graduações a cada 5 anos, teoricamente, a gente seria obrigado a voltar para a faculdade e para os bancos da escola, porque isso já há algum tempo atrás. A cada 5 anos você ficava tudo obsoleto e tudo que você tinha aprendido, você tinha que dar uma adequada e dar uma melhorada, isso do ponto de vista de graduação. Então, se eu tenho isso há tempos atrás, e eu tenho essa exponencialidade de desenvolvimento tecnológico e tal, a gente está numa relação hoje onde uma série de empresas já nem faz mais questão que você seja graduado. Então, tirando profissões que são regulamentadas, que são reguladas e que são obrigatórias, que tem o conselho que regula e tal, você tem um monte de organizações contratando gente que não precisa ser graduado em nada. Então, você tem algumas experiências educacionais fortes acontecendo, e o Jamil falou que você tem a Universidade Corporativa da Administração, que pode fazer um papel bastante interessante nessa área, já que nós não somos uma escola de administração, não temos essa competência atribuída como unidade de ensino, mas nós temos uma universidade corporativa que é capaz de agregar muito valor a essas formações e a esses desafios. Eu estava pensando aqui uma coisa que eu recebi hoje sobre a AF Educacional, que é uma empresa que tem nos últimos... Quer dizer, nós estamos num cenário também, Érica, de muitas fusões e aquisições, né? Então, e assim, eu lembro sempre do Buzz Lightyear, da Disney, né, do infinito e além, e eu sempre estou com essa coisa na cabeça que é a educação e além. Quer dizer, ou eu mudo o modelo educacional, e ele tem mudado, e aí eu tenho a educação, craseado, a educação e além. Eu consigo chegar a partir da educação. E parece que essa organização AFIA está com muito foco nisso, porque eles fizeram, agora nos últimos tempos, 11 fusões, aquisições, uma coisa na faixa de 500 milhões, e isso na área educacional. Enquanto isso, nós temos um monte de fusões e aquisições na área de saúde, propriamente dito, então operadoras de saúde que estão fazendo isso, mas a gente tem olhado uma dificuldade que eu imagino que está na área, na composição da gestão dos processos, como eu tinha falado, na liderança e na cultura. Lembrando sempre aquela frase do Peter Drucker, que a cultura organizacional come estratégia no café da manhã. A gente que vem com muitos movimentos estratégicos de fusões, aquisições, porque o EBITDA vai melhorar e tal, e melhora, sem dúvida nenhuma, só que chega a hora da verdade, como dizia o Jean Calzon lá, quando ele recuperou a Scandinavian Airlines. Então, assim, tem os momentos da verdade. E os momentos da verdade, eles ficam, durante um tempo, talvez um pouco submersos, mas eles começam a aparecer. Então, essas fusões todas, elas apresentam uma série de conflitos culturais e operacionais e de formas de procedimentos que precisam ser trabalhados. Então, a gente precisa começar a olhar algumas questões operacionais que são base para que as questões econômico-financeiras continuem bombando como estão. Voltando à questão das fusões e aquisições na área educacional, essa organização que nós estamos referindo aqui agora, ela começou a trabalhar as questões educacionais, as faculdades de medicina, agora estão trabalhando como apoio para médicos, e aí tem a questão das health techs, porque até um pouco tempo atrás, as health techs todas, elas estavam muito preocupadas em como é que você administra a sua agenda do seu consultório, aí tinha aplicativos e tal, isso está ficando muito mais sofisticado. E aí, por conta até desses últimos 2, 3 anos, nós temos a questão da telemedicina, que evoluiu muito, tinha atores muito importantes trabalhando nisso, e que tiveram um empurrão socioeconômico por conta das necessidades e tal. Então, você tem o prontuário eletrônico, a centralidade do paciente, a telemedicina, a questão do ERP para a saúde, e aí você tem essa organização começando a trabalhar, e algumas delas, além disso, trabalhando já pensando no ecossistema da saúde.
Então, você trabalha o ecossistema, a cadeia de valor e vê onde você tem possibilidade de novos negócios. O que me chamou a atenção nessa matéria que eu li hoje é assim, eles dizendo assim, você hoje ainda tem um propagandista que vai no consultório do médico carregando a bolsinha, o material, o folder e as amostras e tal, e aí ele se propõe agora, ele tem uma base de clientes médicos de quase 260 mil profissionais, é uma coisa em torno de 40% dos médicos do país, na sua base de trabalho por conta do trabalho que eles fazem, que nasceu na educação. E aí vai da educação para as health techs, e agora estão querendo ligar isso na indústria farmacêutica, onde já começa a ter clientes na indústria farmacêutica para fazer essa aproximação entre o médico e a indústria farmacêutica de uma forma mais efetiva, mais custo-efetiva e tal. Então, assim, oportunidades, voltando lá, oportunidades imensas. E ganhos exponenciais de tudo, desde que a gente continue entendendo que é uma organização ser humano dependente. Então, eu sempre lembrando a questão do Piaget, o ser humano é a única criatura capaz de curar outro ser humano. Então, enquanto a gente não tiver tecnologia, inteligência artificial, que seja capaz de substituir o ser humano nessa questão, você ainda é mão de obra intensiva. Então, eu tenho muito capital, eu tenho um custo fixo muito elevado, eu tenho mão de obra intensiva, e aí a gente tem assistido agora, Érica e Jamil, vocês estão acompanhando bem, a questão do piso salarial do enfermeiro, do profissional de enfermagem, enfermeiro técnico de enfermagem. Eu gosto sempre de lembrar a questão uma questão macroeconômica simples, da participação do salário na renda, né? Então, assim, a gente vem de uma lógica ou de uma educação ao longo do tempo, porque isso vai criando uma cultura, de que o salário podia ser baixinho, assim como o Jamil falou. Eu estou reportando, Jamil, exatamente a isso, né? Então, assim, o salário podia ser baixinho porque eu tinha ganhos financeiros bastante expressivos. Então, o capital, ele se bastava. Em alguma medida, ele ainda continua se bastando. A gente tem alguns impactos de velocidade de transformação, mas a participação do salário na renda é um elemento muito importante para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acredito que as soluções serão necessárias. Quer dizer, o governo tem que arrumar uma forma de compensação, as santas casas têm que ter uma forma de pagar esse salário do pessoal, mas esse pessoal é imprescindível. E a gente tem essa mão de obra imprescindível, a nossa necessidade de rearranjos. De novo, cultura organizacional e liderança. Uma expressão que eu ouvi do Salib Neto, muito importante desse último livro que ele lançou, da Liderança Exponencial, que é bastante importante, ele falando sobre o líder ambidestro, que eu achei muito interessante, porque é um conceito também que a gente que trabalha, que está no dia a dia, conforme diz o pessoal do comércio, com a barriguinha encostada no balcão, ou então, conforme diz o pessoal da engenharia, andando lá pelo chão da fábrica, a gente tem clareza absoluta que essa questão da estratégia e do futuro é tão importante quanto a questão do presente e das operações. Então, não adianta eu ficar pensando muito nessa questão porque assim a gente vê nos livros, as faculdades ensinam a questão da pirâmide, né, da questão da alta liderança e da base e tal. Só que a alta liderança tem alguma coisa em torno de 4 a 5% das informações da organização. E o resto está lá no chão da fábrica, você tem que andar, você tem que saber o que está acontecendo. Então, a tua organização hospitalar é a mesma coisa. O serviço público padece muito dessa patologia dos gestores de gabinete que não andam pelas organizações, não vê os profissionais sendo agredidos, tendo dificuldade para trabalhar, querendo prescrever alguma coisa que não tem. Então, essa coisa de você viver junto com o pessoal que está trabalhando, é um papel de administração muito importante. E aí, conforme o Jamil frisou várias vezes, seja a profissão que seja a graduação que seja, você tem que ter uma capacidade de empatia, né? Você tem que ser
possível você se colocar no lugar do outro e sofrer o que o outro está sofrendo, e carregar o problema dos outros nas suas costas. Se você faz isso, você está começando a ter uma capacidade de liderança e de aculturação daquela organização importante. Na questão da tecnologia propriamente dito, então a gente tem uma possibilidade de criar um conflito entre o novo e o antigo, e isso é um desafio grande também. Quer dizer, eu até acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, mas sempre lembrar o que o Jamil falou, que assim tá se contraindo o número de empregos, né? Então, uma série de coisas são automatizadas ou automatizáveis, ainda assim, nas organizações de saúde. O dia que você tiver um robô que vai conseguir fazer tudo aquilo com a pessoa, curar ela, passar aquele tricorder do Jornada nas Estrelas, faz o diagnóstico, cura. Ainda assim, eu acho que vai ter que ter uma pessoa para segurar na mãozinha, porque a gente é muito dependente nas nossas organizações sociais do convívio e do contato. Mas, sem dúvida, eu acho que nós vamos ter algum conflito entre o novo e o antigo, rapidamente, já estamos até vivendo isso. Então, considerando essa questão do conflito entre o novo e o antigo, eu queria falar só que existe esse desafio da literacia. Quer dizer, a gente tem nativos digitais que estão entrando no mercado, muito competentes, mas com pouca bagagem e com pouca formação, capazes de liderar organizações, de entender as organizações, e que eles precisam ser treinados, assim como, porque eles são treináveis em liderança, não tem nenhum problema, mas eles são muito focados em tecnologia. Tem uma boa parte desses profissionais que não quer saber, ele quer trabalhar só aquilo. E você tem os líderes antigos que têm uma formação interessante em liderança, mas zero de digitalização, vamos dizer assim, e que eles têm que liderar essa organização na construção de valor, na construção, geração e entrega de valor para a sociedade. Então, esse desafio, eu acho que ele é bastante interessante, desde que a gente comece a ter formas de educação propositiva que junte essas pontas. Eu acho que a gente falou bastante, né, Jamil? Eu acho que foi uma aula. O que você acha? Ouvir Leonardo é sempre uma aula, a gente sempre aprende. Então, por isso foi tão importante o convite a ele para ele participar, não obstante os inúmeros compromissos que ele tem. Muito bom. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Dose de Gestão. Jamil, Caraco, sempre um prazer conversar com vocês e trazer esse 7º Dose de Gestão de 2022, um tema tão importante que é a formação do profissional em gestão de saúde. Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Eu aguardo vocês no próximo Dose de Gestão. Enquanto isso, tem bastante coisa boa aqui. Até lá, tchau, tchau.